Nós estamos estudando escatologia. Iniciamos na aula passada, trabalhando esse assunto. Esse é o último capítulo da nossa confissão de fé. Ela dedica apenas 3 parágrafos para tratar sobre esse assunto da escatologia. E entendendo os pastores da necessidade da nossa igreja local aproveitar esse momento oportuno para aprofundarmos o nosso conhecimento acerca desse ponto crucial da teologia, é que nós decidimos, de fato, dedicar maior tempo a esse assunto. Então, essa é apenas a segunda dentre muitas aulas que nós teremos nesse final de ano sobre a escatologia. De tal maneira que nós seguiremos, pouco a pouco, ponto a ponto, tentando de alguma maneira expressar com clareza, ainda que não esgotando o assunto, porque entenda, dentro de um curso de teologia, isso é uma disciplina inteira, isso leva um semestre inteiro, e ainda assim é encarado apenas como uma introdução, um panorama dessas verdades, e sem dúvida não serão 1 hora e meia dominical que a gente vai suprir todas as lacunas, da nossa compreensão acerca desse assunto. Mas o nosso alvo de fato é esse, é dedicar esse tempo. Eu não sei se você esteve aqui na aula passada, mas o nosso propósito na aula passada foi bem modesto, e foi de fato alinhar o nosso coração. Porque às vezes quando a gente pensa de escatologia, o nosso coração fica um tanto acalorado, um tanto talvez desalinhado quanto ao propósito real ao encararmos essa doutrina. Precisamos entender que antes de tudo, escatologia tem a ver com a nossa santificação, tem a ver com a nossa esperança, a nossa expectativa pela volta do Senhor. Então, mais do que saciar curiosidades, satisfazer de alguma maneira os anseios das nossas dúvidas, por assim dizer, em um sentido negativo, no sentido negativo, mais do que isso, é de fato estarmos alicerçados a nossa vida na verdade revelada do Senhor. E quanto a esse ponto, existe sim certa abertura quanto à possibilidade de outras posições. Tanto é que na aula de hoje, por exemplo, nós veremos 4 posições sobre o milênio. 4 posições sobre o milênio. E isso também é apenas uma introdução. Por quê? Porque a partir do próximo domingo nós trabalharemos uma corrente por domingo. Então você vai entender tudo que o amilenista acredita, tudo que o pós-milenista acredita, tudo que o pré-milenista histórico acredita, e tudo que o pré-milenista dispensacionalista acredita. Eita, pastor, que esses nomes estranhos. Pois é, são as 4 correntes de entendimento sobre o milênio. Só sobre o milênio, capítulo 20 de Apocalipse, tá bem? Então a gente vai devagar, pouco a pouco, cada aula trabalhando uma delas, de tal maneira que hoje é apenas o panorama, para que você não seja jogado assim abruptamente e fique desnorteado. Isso talvez ainda vai acontecer, mas fique tranquilo, tá bom? Amarre seu cinto, prepare-se que o avião vai decolar, tá bom? Então fique calmo, tranquilo, tá bem? Aham. Uhum. Sim. Sim. Sim.
quando o Senhor Jesus ele expressa nesse sentido, obviamente que ele é um com o Pai, obviamente que ele carrega em si todos os atributos da divindade, inclusive a onisciência, mas quando o Senhor ele compartilha, o atributo que ressalta ali é em sua humanidade, né? Em sua humanidade. De fato, é difícil a gente entender, né, naquele momento, essa fala do Senhor Jesus, mas o que nos expressa de modo muito claro é que em sua humanidade, em sua plena e perfeita humanidade, ele de fato expressa que esse conhecimento está reservado ao Pai. Obviamente que também nessa fala de Jesus está incluído aí o fato de que de fato ao Pai pertence na economia da Trindade, né, ao planejamento de todas as coisas, e ele como filho, ele está obedecendo o Pai, né, nesse plano perfeito da redenção. Então a gente entende mais ou menos nessa maneira, que o Senhor Jesus na economia da Trindade, ele está em obediência ao Pai, se sujeitando aos planos eternos do Pai. Exatamente, exatamente. Então de fato é um texto difícil, mas é assim que nós entendemos sem largar toda a revelação das Escrituras, porque se a gente desconsidera a divindade de Cristo, ao olhar para esse texto, a gente vai ter que deixar de lado vários textos que claramente expressam a onisciência de Cristo, né? Então não se trata de que ele não é divino, mas sim, Jesus ele é 100% humano, perfeitamente humano. Essa é apenas uma indagação. Uma outra indagação que seria muito possível de todos nós fazermos inclusive, de alguma maneira, aqui o que a gente vai ouvir hoje à noite no sermão. Tu não és o Cristo? Tu não és o Filho de Deus? Desce dessa cruz. Salva-te a ti mesmo. Você diz que está salvando os outros e não salva a si mesmo, né? Então você tem ali o aspecto da submissão de Cristo ao plano do Pai e também ressaltando a humanidade de Cristo, a perfeita humanidade de Cristo. Tá bem? É possível a gente, é bem complexo esse assunto mesmo, Uhum. fica um pouco confuso. Seria possível a gente ter uma linha, não é linha do tempo, mas uma linha de sequência de fatos, porque A gente vai tentar fazer isso. porque a gente não sabe o mesmo Uhum. que acontece antes, depois, Perfeito. Isso é a aula de hoje. volta antes ou não, e depois eu me lembro. Isso é a aula de hoje. É a aula de hoje e não vai acabar na aula de hoje. Porque o que acontece? Nós vamos ter um panorama hoje, mas a partir das próximas aulas nós veremos que essa linha do tempo, ela vai divergir em cada uma dessas posições. Em cada uma dessas posições. E toda essa confusão que nós temos se dá porque, majoritariamente, aqui pelo menos principalmente no Brasil, nós fomos muito influenciados pela última corrente que nós vamos tratar hoje, tá bem? Embora entendamos que ela não seja a que melhor expressa a verdade bíblica, tá bom? Mas acredito que com relação a esse segundo ponto, vai satisfazer em partes hoje, mas ao longo dos domingos vai ficar mais claro para você e para todos nós, tá bem? Então, irmãos, aproveitando o ponto, né, da Cíntia, não apenas o nosso coração, com relação ao que nós trabalhamos na aula passada, mas tendo em vista, né, o propósito de fato do que é esse estudo da escatologia. Nós meditamos sobre isso também na aula passada, pensando sobre o que é escatologia, sobre qual o propósito e o quanto essa escatologia impacta as nossas vidas, o nosso dia a dia. Então, dado essa introdução, uma vez relembrado aí esses pontos, vamos então seguir adiante, pensando sobre a nossa aula de hoje, e eu peço que você abra exatamente no texto de nossa meditação. Se encontra em Apocalipse,
capítulo de número 20, e nós leremos do verso 1 até o verso de número 5. Perdão. Todos acharam? Apocalipse 20, verso 1 até o verso de número 5. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vou aproveitar e ler o 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Ó Senhor, te pedimos, ó Deus, humildemente, a Tua graça sobre as nossas vidas, mediante o agir do Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha nos iluminar, nos dando a compreensão de Tua palavra. Ó Deus, dá-nos sabedoria, somos carentes, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento e aplica a Tua palavra em nosso coração, gerando vida, transformação, mudança de pensamento para a glória do Teu nome. Te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, como igreja, estarmos reunidos, debruçados em Tua palavra, dependentes do Teu Espírito, na busca, Senhor, por Te conhecer. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, as 4 posições do Apocalipse. Essas 4 posições, meus irmãos, elas dizem respeito a 4 modos de interpretar exatamente esse capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 6. Existem 4 meios, 4 correntes que se propõem a se apresentar como a corrente mais legítima quanto à interpretação desse capítulo. É necessário dizer desde logo, irmãos, que de fato esse texto é um texto de difícil compreensão. E em se tratando disso, é importante que nós venhamos a nos revestir de toda a humildade necessária e entendermos que, sim, como essa doutrina não é uma doutrina primária, pode haver, inclusive até entre a igreja, a possibilidade de irmãos que sejam adeptos a uma corrente A, B, C ou D, embora haja implicações teológicas a depender da corrente que você vai abraçar. Talvez, e isso acontece, às vezes a gente diz assim: eu acredito dessa maneira, mas é tão somente da boca para fora. Ou a gente está tão somente reproduzindo algo, mas que a gente nunca parou de fato para refletir sobre a coerência disso. E de fato se isso está harmonicamente conectado com tudo aquilo que a gente professa acreditar. Então, um dos objetivos, de fato é esse, é que a gente encare com toda a seriedade cada uma dessas correntes, para que você coloque em juízo
em questão, diante de Deus. Senhor, eu quero entender, eu quero aprender, Senhor, e eu entendo da minha limitação, me ajuda, me orienta, me conduz, Senhor, e abre a minha compreensão, de tal maneira que a gente esteja assim, diante de Deus, dispostos a talvez desaprender, porque sim, às vezes a gente precisa desaprender muitas coisas que a gente aprendeu errado, para que a gente possa definitivamente aprender o que é certo. E a gente sabe que em se tratando disso, as pessoas que são mais idosas vão ter uma maior dificuldade, né, de colocar, né, tudo aquilo que porventura já aprendeu, né, enfim, há de alguma maneira um apego, né, histórico, enfim, mas é importante que antes de tudo você tenha zelo, e de fato, quero entender verdadeiramente isso. Então que essa seja de fato a disposição do nosso coração. Como já dito, escatologia, escatom, é o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E quando nós pensamos sobre isso, a escatologia ela se divide em 2 pontos. A primeira nós já até tratamos e você nem percebeu. Como isso, pastor? Quando nós estávamos tratando sobre a morte, lembra dessas aulas? O que acontece quando o ímpio morre? O que acontece quando um crente morre? Fica lá dormindo, aguardando, esperando, inconsciente. Enfim, tratamos sobre esses pontos. O que acontece? O que é essa vida após a morte? E um ponto interessante quanto a isso, a escatologia, é que de fato, irmãos, ela é a coroa e o selo da teologia, como um ponto muito crucial. Por quê? Porque esse é um anseio de todo ser humano. Se você pensar na filosofia, as grandes perguntas e os questionamentos, um deles vai compreender uma pergunta escatológica. Uma das, né, é de onde eu vim, mas a crucial é, para onde eu vou? Para onde eu vou? Então a escatologia ela se propõe exatamente a responder isso. Para onde o ser humano vai? Para muitas pessoas tudo se resume ao agora, ao momento, à matéria. São pessoas que creem na aniquilação total. A vida não tem sentido nenhum. Mas a maneira como nós damos a resposta a esse anseio do ser humano, de todo ser humano, o que vai acontecer depois da minha morte? A escatologia ela vai tratar sobre isso. Então antes da nossa pausa, no mês da reforma, nós tratamos sobre a morte, sobre a imortalidade da alma, sobre o estado intermediário, inferno, céu, purgatório. Tudo isso diz respeito a uma escatologia aplicada à pessoa, ao indivíduo. O que acontecerá comigo? No entanto, o outro campo da escatologia é a escatologia geral. Então ela é ampla, aplicada a todos os eventos finais, eventos que dizem respeito a todos os homens indistintamente. Trata sobre o retorno de Cristo, a ressurreição geral, o juízo final e o estado eterno. Então é esse o ponto do foco que nós trataremos aqui, desde então. É esse o ponto. É o ponto da escatologia geral, aplicado a todos. Independente de você crer ou não, é isso que vai acontecer. Bom, no contexto da escatologia geral, as principais correntes se divergem quanto à interpretação desse milênio. É esse período aqui, milênio, 1000 anos. E o versículo que trata e exatamente está concentrado, você não vai encontrar em nenhuma outra passagem na Bíblia essa referência literal a esse período, né? Esse período de 1000 anos,
mas está nas Escrituras. Então como é que a gente entende isso? É futuro? É a pergunta da Cíntia, né? Em que momento, sei lá para trás, já aconteceu? É agora? Não tem? Exatamente sobre esse ponto que trataremos nas próximas semanas. A teologia reformada, ela não pode, irmãos, ignorar esse ponto desse estudo do milênio. E a gente precisa, de fato, se posicionar quanto a isso. Se você pegar a nossa confissão de fé agora e folheá-la sobre esse ponto, você vai ver que ela não vai adentrar em uma discussão acerca desse ponto, exatamente por conta da possibilidade de muitas posições, mas em um estudo organizado de toda a confissão, você vai perceber um certo direcionamento escatológico de nossa compreensão, mas é importante que a gente se posicione quanto a isso. A primeira corrente, ainda bem, apenas para mencionar, é o amilenismo. O próprio termo já diz, há sentido de negação, milenismo de milênio, não tem milênio, então nega a expectativa de um milênio literal futuro. Não é exatamente que não existe milênio, há até quem critique esse termo aqui, mas de fato é apenas uma negação de um milênio literal futuro. Imagine Jesus em um determinado momento reinando com Israel, ou com Israel e a igreja em um reino terreno, temporal, durante esse período de 1000 anos, durante esse marco, tá? O amilenismo ele vai dizer que isso não é literal. Só para que você entenda, e para que isso ainda desperte ainda mais humildade de nossa parte. Você que já conhece escatologia, você já sabe provavelmente o que é o amilenismo. Se você não concorda, olha só, olha quem traçou as bases do amilenismo, dessa compreensão. É desde Agostinho, em sua obra Cidade de Deus. Então ali você já tem uma construção dessa compreensão, ou melhor dizendo, um compartilhar, um desenvolvimento, que nos leva a ver um lastro histórico, de que isso não é uma coisa de ontem, não é uma coisa de ontem, mas é uma coisa dos primeiros séculos da igreja. Então Agostinho, você ao se deparar com as suas obras, você vai encontrar isso. Eu não sei quantos conhecem esse teólogo, Francis Turretin. Ele é um francês, mas é também um teólogo sistemático muito consistente. Há quem diga que ele desenvolveu ainda até de uma maneira mais primorosa do que próprio Calvino a sua sistemática. De fato, ele é um homem muito respeitado. Hermann Bavinck, outra pessoa de nome Berkhoff. Esse daqui, inclusive, nos seminários, nós estudamos a teologia sistemática de Berkhoff. Eu, pastor Ian, quando nós fizemos o seminário, era Berkhoff, né? Nós líamos esse livro, esse teólogo sistemático. William Hendrickson, esse daqui é o autor do livro que eu recomendei na aula passada, Mais que Vencedores, um comentário de Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, tá bem? E Jeffrey Johnson, talvez um batista mais atual de nossos dias, ele tem inclusive um livro de 5 pontos do amilenismo, e ele vai tratar sobre essa concepção aqui. Então, desde o passado, você tem de fato toda uma herança, todo um rastro dessa compreensão. Uma segunda posição, a segunda corrente, é o pós-milenismo. Milenismo, pós-milenismo, pós. O primeiro diz que não, o segundo que é pós. Pastor, o que é? Tenha em mente a seguinte expressão: a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. Quando que será? Pós. É após o milênio. Entendeu?
Então eles acreditam que o milênio é antes e que Jesus vem depois. É a concepção pós-milenista. A segunda de Cristo ocorrerá após o milênio. E olha só, os defensores dessa corrente. Jonathan Edwards. Talvez você diga assim, eu não sou pós-milenista. Que coisa, o milênio é antes e Jesus vem só depois. Que coisa. Mas olha só, você diria que Jonathan Edwards não é um cristão? Não é um homem piedoso? Não é uma pessoa zelosa com as Escrituras? De modo nenhum. Charles Hodge, Warfield e Douglas Wilson são exemplos de homens que defenderam e, no caso, alguns aí nos nossos dias defendem essa corrente pós-milenista. Inclusive nós, pastores aqui da igreja, temos amizade com pastores de outros lugares, de outras regiões do Brasil. Eles são ferrenhos defensores dessa corrente. Não é o nosso caso, tá bem? Mas isso deve gerar em nosso coração humildade. Pré-milenismo histórico. Quando que Jesus voltará? Pré-milenismo, ou seja, Jesus volta antes do milênio. A segunda vinda de Cristo vem antes e será literal e terreno. É um reino real mesmo, literal e terreno. Pessoas que defendem essa corrente, também, desde os primeiros séculos da igreja, você vai ter Justino Mártir, Irineu de Leão e, mais contemporâneos, George Led, Charles Spurgeon e John Piper. Aí você diz assim, todo reformado é a corrente tal. Não, você vai ter pessoas que são batistas, são os presbiterianos, mas eles vão ser A, outros vão ser B, outro vai ser D, outro vai ser C, tá bem? Então você tem aqui John Piper, muito conhecido de nossos dias. E a quarta e última corrente, que é o pré-milenismo também, mas é o pré-milenismo dispensacionalista. Acreditam que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, também antes do milênio, dentro de um complexo esquema de dispensações. Inclusive, o milênio está aí como a última dispensação. É assim que creem os dispensacionalistas, os pré-milenistas dispensacionalistas. Olha só quem está aí. Você tem alguns nomes, né? Eu destacaria aqui principalmente Scofield, e os antigos vão talvez se recordar desse nome, porque foi uma Bíblia que foi muito difundida no Brasil, e foi exatamente essa Bíblia, foi um dos elementos de difusão dessa corrente escatológica. Então as pessoas acreditavam talvez que essa fosse a única corrente escatológica, mas a gente vai perceber, irmãos, que inclusive ela é a mais recente. Na verdade, você não vai ter um rastro histórico dessa corrente, né? Ela é bem recente mesmo, ela é do século XX agora. No entanto, ela é a mais difundida e ela foi, digamos assim, gerada, desenvolvida ali no fundamentalismo americano. Então essa Bíblia de Scofield, em seus comentários, ela apresentava exatamente essa concepção quando as pessoas iriam conferir ali Apocalipse 20, por exemplo. Mas olha só, John MacArthur, quem ousa aqui, sendo uma pessoa séria, um estudioso da palavra, dizer que John MacArthur era um ignorante, uma pessoa, enfim, não era um cristão? Pelo contrário, mas esse nosso amado irmão, que faleceu inclusive recentemente, ele era um pré-milenista dispensacionalista, um grande homem de Deus. Talvez os irmãos não conheçam esse aqui, Norman Geisler, mas ele tem um livro maravilhoso de ética cristã.
inclusive que é o adotado pelo nosso seminário, um livro maravilhoso, mas ele também tem essa concepção pré-milenista, dispensacionalista, um outro teólogo sistemático aqui. Enfim, por que de apresentar isso para você? Porque isso, de alguma maneira, também reorienta o nosso coração, para que a gente entenda que há sim, né, a possibilidade, diante das lacunas, das dúvidas, de ter essas correntes, e a gente precisa ter um amor, um olhar bem amoroso com esses irmãos, tá bem? Um outro ponto, também antes de, e faz parte da nossa aula, e talvez esse primeiro ponto, de fato, é aquilo essencial, é a gente estabelecer aquilo que não há dúvidas. Porque se a gente pensa em milênio, a gente pensa em correntes divergentes, né? Mas existem pontos que são cruciais, que são elementares, e aqui, irmãos, independente da corrente escatológica, todos nós devemos acreditar nisso daqui. Então, talvez esse ponto aqui seja de fato aquilo que é importantíssimo para todos nós, para a gente ter um olhar de humildade ao nos depararmos com essas correntes. É aquilo que é inegociável. E aqui, meu irmão, independente de você ser amilenista, pós-milenista, pré-milenista, seja histórico ou dispensacionalista, você precisa acreditar nesses pontos aqui. Primeiro ponto: Jesus Cristo voltará pessoal, visível e gloriosamente. Você acredita nisso? Você deve acreditar nisso. Independente do que você pense sobre a ordem cronológica dos fatos, um ponto que é crucial é: Jesus Cristo voltará. Irmãos, Ele vai voltar, ponto. Essa é a minha escatologia. Jesus vai voltar, e não há dúvidas, não há dúvidas, e Ele vai voltar pessoalmente, vai ser visível, e ao contrário da sua primeira vinda, Jesus voltará em glória e em majestade. E aonde nós encontramos isso? Atos capítulo 1, verso 11 e Apocalipse 22, 12. Eu vou pedir o auxílio dos irmãos para a gente fazer essas leituras. Atos 1, 11. Quem achar primeiro pode fazer a leitura. Aí se esforce para tentar ler bem alto, tá bem? Atos 1, 11 e Apocalipse 22, 12. Exatamente. Ele voltará. Apocalipse 22, 12. Eis que venho, sem demora. Promessas do Senhor, né? Ele vem, Ele voltará. Então esse é um primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto, inegociável, essencial, haverá ressurreição. Tem dúvida sobre isso? Isso é escatológico. Haverá, irmãos, ressurreição corporal de justos e ímpios. Todos ressuscitarão. A dúvida é quando. A divergência vai ser em quando isso vai acontecer. Mas uma coisa a gente não pode negar: vai ter ressurreição? Vai, e vai ser de todos. E é importante que a gente tenha firme essa certeza. Haverá ressurreição de todos, de ímpios e também de justos. João capítulo 5, verso 28 e 29, e outro irmão, 1 Tessalonicenses 4, 16.
O outro irmão? Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, declara a poder de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá ressurreição. Tá bem? Não há dúvidas. Terceiro ponto. Juízo. Deus julgará com justiça todos os homens por meio de Cristo. É um, é dois, é três. Irmãos, vai haver juízo. Ponto. Entenda isso. Jesus voltará. Todos ressuscitarão. E terceiro, haverá um juízo final. Todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós, vivos e mortos, estaremos na presença de Deus. Seremos julgados. Haverá um julgamento. Romanos 14, verso 10 a 12. Olha aí, muito claro, né? Algumas pessoas talvez tenham uma falsa expectativa. Eu já estou tudo certo com o Senhor, então não vai ter nem meu julgamento, já vou passar direto. Não, julgamento de todos, tá bem? Julgamento de todos. Quarto ponto, destino final, é a nova criação. O fim, irmãos, na verdade, é o verdadeiro começo. Usando assim usando uma linguagem figurativa. O fim, na verdade, não é o fim. O destino final é a nova criação. O plano de Deus é isso aqui, é a glória, é a glorificação. É um estado, irmãos, que o Éden era apenas sombra. Tem pessoas que, talvez, por equívoco, na sua visão escatológica, eles pensam assim: Deus vai, no final de tudo, vai todo mundo voltar para o jardim do Éden. Entendi, porque deu errado, né? Aí todo mundo vai voltar para lá de novo. Vem, gente, entra todo mundo, pronto. Tudo como era no jardim do Éden. Mas se você fazer a leitura de Apocalipse, você vai ver, no início é um jardim, mas aquilo que é revelado em Apocalipse é uma cidade, é a nova Jerusalém. Então, usando, de paralelos, a gente percebe que há uma realidade superior, e o destino final dos crentes é essa nova criação. Apocalipse 21, verso 1 a 4, e outro irmão, 2 Pedro 3,13. Você prestou atenção nessa leitura? É um detalhamento maravilhoso, glorioso daquilo que nos aguarda. Isso deve gerar em nossos corações expectativa e anseio por essa nova criação. 2 Pedro 3,13. É isso que nós aguardamos, novos céus e nova terra. João estava exilado, e ele
Uhum. momentos em lugares diferentes, né? Sim, Eles falam nos mesmos termos. exatamente. Exatamente. Eles falam exatamente de novos céus e nova terra. Exato. Mesmo estando fora de contexto cada um, né? Perfeito. Pessoas diferentes e eles estão, de fato, em períodos distintos e geograficamente distintos também, em lugares diferentes. Verdade. Perfeito. Isso só revela a inspiração, né, divina das Escrituras. Quinto ponto. Hum. Esse novo céu e essa nova terra é que, por exemplo, não acredito no inferno. Eu vídeo que eu conversava com a pessoa do trabalho. E ele disse que ao final é a morte dessas pessoas que não aceitaram a determinação de Deus. E que essa nova terra é uma reconstrução aqui na terra de toda essa nova criação, um novo céu e uma nova terra. Uhum. Diferente que a gente, quando a gente ouve, deve ver aquelas figuras muito bonitinhas, se a pessoa não estiver preparada mesmo, ela é enganada. Uhum. É que a visão diferente de nós para eles. É verdade. Quanto a esse ponto aí, né, até acrescentando a curiosidade, os testemunhos de Jeová, em um determinado momento no início, eles reduziram aos 144 mil, isso era muito forte, né? Os 144 mil. Só que a seita cresceu tanto que excederam os 144 mil e tiveram que ajustar a coisa, né? Então, de fato, os 144 mil são os que reinarão lá nos céus, os demais vão ficar aqui por aqui mesmo. É mais ou menos o que a irmã falou mesmo, é isso. Sim, novos céus e nova terra, né? Sim, a gente vai, calme seu coração, a gente vai chegar lá, tá bem? Sim, sim. Mas no caso do que a irmã falou, e é de fato que eles acreditam, é essa terra aqui, né? Não vai, enfim, é essa realidade distinta, de separação, né? De pessoas que estarão em uma realidade superior e outros estarão aqui nessa realidade, nessa terra do jeito que está. Quinto ponto, Cristo triunfará plenamente sobre Satanás e o pecado, independente da sua corrente escatológica. Precisamos acreditar nesse ponto. Aliás, o livro de Apocalipse, ao contrário do que nós já falamos na primeira aula, que deve gerar medo, temor, espanto, pelo contrário, deve gerar no seu coração alegria. Por quê? Porque Cristo, ele é descrito como aquele que venceu, como aquele que vence, e vence todos os seus inimigos, e vence até de uma maneira bem mais gloriosa, e nem tão resistente assim como muitas pessoas imaginam, aquela coisa ali de Deus ali, o diabo e eles brigando. Não, é de fato o Senhor Jesus triunfando sobre todas as coisas. Esse é um outro ponto, independente da sua corrente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 a 26 e Colossenses 2,15. Vamos conferir isso? E Colossenses 2,15. Despojando os principais e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sexto, o reino pertence a Cristo e é consumado nele. O reino pertence a Cristo e é Ele que consumará. Não é algo fruto de um esforço humano.
não é algo conquistado por nós, mas é algo realizado por Cristo. É Cristo triunfando e é Cristo reinando sobre tudo. Efésios 1:10 e Hebreus 2:8 e 9. Esses são os pontos que não há discordância. É um cristão deve acreditar nesses fatos elementares. Efésios 1:10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todas as coisas convergindo em Cristo, porque dele, por ele e para ele. Hebreus 2:8 e 9. E sétimo, por fim, esses são os pontos de concordância. A esperança escatológica motiva o crente à perseverança e à pureza. E esse ponto aqui foi o ponto da nossa última aula, um dos pontos da nossa última aula. Para todos os crentes, independente da sua compreensão da ordem dos fatos, há uma esperança escatológica. E isso deve gerar em nossos corações verdadeira santidade diante de Deus. E é isso que deve alimentar a nossa fé. É essa certeza, a volta de Cristo, o juízo dele, o reinado dele, cada um desses elementos, cada um desses pontos, que não devem ser desprezados. E aqui, volto a dizer, independente da sua concepção quanto ao milênio, isso não vai alterar. Você, meu irmão, ao se debruçar sobre esse assunto, deve ser conduzido a uma vida de santidade, de perseverança e pureza. Olha o que diz Tito capítulo 2, verso 13, e 1 João 3, 2 a 3. Curiosamente, esse é um dos pontos menos tratados por muitas pessoas quando pensam em escatologia. É o reflexo disso na sua vida pessoal, no seu agora, no seu hoje. Tito 2,13. Aguardando. Irmãos, dominicalmente, o nosso clamor é Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Dominicalmente, quando nós celebramos a ceia, isso é maravilhoso, porque desde o início do ano nós passamos a adotar a ceia dominical. Glória a Deus por isso. Dominicalmente nós estamos celebrando, anunciando até que Ele venha. Vem Senhor Jesus. 1 João 3, 2 a 3. Olha só, lembra do encorajamento antes da aula, por não vermos os nossos irmãos aqui? Imagina o domingo como sendo essa representação, porque o culto ele é um ensaio desse grande dia do Senhor, em que Deus há de reunir e separar aqueles que são seus. Nós nos encontraremos com Cristo, estaremos diante dele, e quando nós dominicalmente nos reunimos e nós não vemos os nossos irmãos, isso deve gerar em nosso coração tristeza. Alguma coisa está acontecendo, irmão. Meu irmão, tudo bem, você está faltando um ensaio, né? Você está faltando um ensaio. Será que você vai estar mesmo? Você não tem vindo, né?
que está acontecendo? Você é ou você não é? Dominicalmente, reunidos juntos, em assembleia, diante do Senhor. Tá bem? Então vamos pensar, tendo em vista esse fundamento essencial e inegociável. Agora a gente vai abrir, pensando sobre esses pontos que podem haver margens. Primeiro, amilenismo. Tá bem? Introdutório, próxima aula a gente vai tirar todas as dúvidas e entrar no que está certo, no que pode ser inconsistência, as dúvidas, discussões, mas pensando sobre o amilenismo, apenas para que você entenda o que seria isso. O amilenismo, de modo claro, pelo próprio termo, diz nenhum milênio, mas na verdade, não é que não existe milênio, não é que os amilenistas não acreditam no milênio, e aqui tem um problema aí da palavra, do próprio termo. Jay Adams, e eu não sei quantos conhecem Jay Adams, mas ele é considerado assim o pai do aconselhamento bíblico, de fato um grande homem de Deus. Ele vai usar o termo de milenismo realizado, milênio realizado. Por quê? Porque, segundo a concepção amilenista, o milênio, na verdade, é um processo que está sendo passo a passo, em realização pelo próprio Deus. Essa é a compreensão amilenista. Não é que não exista um milênio, ele existe, só que ele não é um reino literal, terreno. Basicamente é essa a compreensão. Afirma que não há base suficiente na Bíblia para essa expectativa desse milênio literal futuro. Por quê? Porque esse é o único texto que vai tratar sobre o milênio. E você realizar toda uma doutrina, construir todo um arcabouço teológico com base em um único texto, é um tanto arriscado, mas é o que alguns vão tentar fazer. E uma outra coisa é que os amilenistas, eles assim entendem, por acreditarem que ao fazerem isso, eles estão respeitando o gênero literário. Qual é o gênero literário aqui? Aqui é uma literatura apocalíptica. Aqui é um livro cheio de imagens, cheio de simbologia. 10 chifres, vários olhos, enfim, as descrições, eu não tentei fazer isso, mas se você pegar talvez essas imagens e jogar na IA, já está? Se você fizer isso daí, você vai ver assim umas imagens bem feias e aterrorizantes. E aí você vai entender um texto que não é para ser interpretado de maneira literal, e você vai lê-lo de maneira literal, você vai distorcer o propósito daquilo que foi almejado, daquilo que foi pretendido. E aqui eu estou até pensando assim, que é até lá de casa, chega perto ali da hora do almoço, as meninas, pai, estou morrendo de fome. Aí você pega e diz assim, se fosse um livro, estou morrendo de fome. Gente, socorre porque ela está morrendo. E o que ela tem? É fome. E ela vai morrer. Parece assim bem, mas a grosso modo é o que às vezes a gente parece estar tentando fazer isso com a Bíblia. Tentando encarar um texto que não é para se encarar de maneira literal e perdendo de vista a intenção, o propósito, o contexto e o gênero. Então é um livro repleto de imagens e figuras, de símbolos. Essa classe está sendo dada para os adolescentes? Sim, sim. É por isso que eu estou falando que existem as imagens, porque já pesquisaram lá em casa, Disseram, mãe, o que é isso? Vai ser assim mesmo? Sim. Porque como a geração Sim. agora, só vive de Sim. IA, então eles já começaram a olhar mas é isso mesmo? Como é que vai ser essa relação? Sim. Vai aparecer isso para a gente?
Na verdade, assim, os adolescentes eles estão trabalhando um outro livro, né? Mas no livro que eles estão trabalhando, vai tratar não essa aula aqui propriamente agora. Mas enfim, nada impede que futuramente a gente encare isso. Mas todos os demais, as crianças, sim, né? Adaptado a elas, né? Então quem tem que se preparar sou eu, lá em casa. Vamos lá. É um conceito que tradicionalmente tem sido mais amplamente aceito e o único expresso ou implícito nas grandes confissões históricas da igreja. Então, quando você pensa em corrente amilenista, que não acredita em um reinado terreno literal, é o que está presente nas confissões históricas, tá? Nas confissões de fé, ainda que implicitamente, e é tradicionalmente aceito de modo mais amplo, é a corrente amilenista. Posição amilenista entende que o milênio de Apocalipse 20 ele é simbólico e concomitante com a era da igreja. Então, nesse momento agora, nós estamos, em outras palavras, vivendo o milênio. E aí, se você for um dispensacionalista e tiver uma concepção do milênio, você não vai conseguir conjugar, porque você já tem uma ideia do que é o milênio. E você vai entender que o milênio há uma diferença. Então, assim, nós não acreditamos como os dispensacionalistas, como sendo, olha eu que já me entregando aqui, não é literal. Então, nós já vivemos o milênio, e o milênio ele compreende esse período da era da igreja. E qual é esse período? Nós estamos falando especificamente, irmãos, da primeira e da segunda vinda de Cristo. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, o milênio é esse período. E aí você diz, mas não são 1000 anos, e já se passaram mais de 1000 anos. Porque você está entendendo de maneira literal. Você está pensando, 1, 2, 3, 4, 9, não, 999, 1000, terminou o milênio. Não é literal. O texto de Pedro, inclusive, vai até um dos textos que, embora não seja, né, mas para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Nós não encaramos de maneira literal, tá bem? Então, esse é um ponto. É simbólico, concomitante à era da igreja. Esse número 1000 cheio representa como algo completo, né? Como algo perfeito, exatamente 1000 anos definido, o período que Deus definiu, que vai se concluir na volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo, e só Deus sabe esse dia, mas é o dia que Ele determinou antes de todos os tempos. Antes de todos os tempos, é esse período, um período certo, determinado. Nesse período, Cristo já está reinando no céu. Então, Cristo já está reinando. E embora a gente vá aprofundar sobre isso, mas o texto de Mateus 28 é encarado, por exemplo, como a palavra de um rei que tomou posse do seu reino. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. E é por isso que agora a igreja avança, porque Cristo está reinando. Olha como muda, olha como a escatologia impacta na nossa vida, impacta a igreja. A gente não está de braços cruzados, mas a gente entende o que Deus está realizando nesse momento. Então, é um momento de irmos por todo o mundo, a todas as nações, pregar o evangelho do reino de Deus, porque Ele reina, Ele está à destra de Deus, reinando no céu, e Satanás está preso, para que não mais engane as nações. Então o texto de Apocalipse, capítulo 20, que você acabou de ler,
Cronologicamente, talvez você pensasse assim, que era lá para frente. Na verdade, os amilenistas acreditam que Satanás ele já está aprisionado nesse momento. E é por isso que a igreja avança. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja está avançando, pregando, anunciando. E esse período está exatamente concebido durante esses 1000 anos. Na iminência do fim desses 1000 anos, é que Satanás será solto. Como diz o texto, né? Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apenas por um pouco de tempo, quando então será lançado no lago de fogo. Não sei se você se recorda daquela expressão, até muito utilizada pelos pastores para tentar exemplificar isso. Essa prisão de Satanás não significa que ele não tem uma atuação, mas está restrita, né? Como um cachorro que está ali amarrado, latindo, e ele tem um nível de atuação, mas que ele está restringido, né? A prisão de Satanás está ali descrita em Apocalipse 20, de 1 a 3, é vista como um período de tempo simbólico, perfeito e completo, no qual Cristo tem autoridade para receber as nações como a sua herança. É assim que se interpreta em termos gerais. No amilenismo moderno, a primeira ressurreição, que vai fazer menção aqui no verso 4, diz assim, vim também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. No entendimento, essa expressão primeira ressurreição, ela é interpretada como o reinado celeste das almas dos crentes. Então aqueles que morreram, eles ainda não ressuscitaram no corpo, eles ainda não experimentaram essa segunda ressurreição, a ressurreição do corpo. Mas é entendido esse texto como a primeira ressurreição, como essa vida que eles experimentam espiritualmente na presença de Deus. Então os nossos irmãos que morreram, eles estão vivos na presença de Cristo, reinando. Então, sobre essa percepção escatológica, os nossos irmãos que já partiram daqui da igreja, você pode trazer à memória, onde é que eles estão? Eles estão reinando com Cristo nos céus. E eles estão dizendo, clamando ao Senhor, para que Ele consuma todas as coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, diz assim, se eu viver, eu estou aqui com vocês e estou cumprindo o meu propósito, mas estar com Cristo é muito melhor, de modo que se encontrava, em certa maneira, dividido, mas entendendo que naquele momento era necessário cumprir a sua missão. Vai ficar mesmo, vai piorar. Tenha calma, é só a primeira. E olha só, a gente está indo devagar. Depois a gente vai uma por uma. Então, para o amilenista, já está acontecendo esse período? Já está acontecendo. Já é uma realidade para eles. Exato. Então, esse milênio que é simbólico, é um período de tempo determinado, não é 1000 anos, né? Exato. Ele já está acontecendo. Reinando com Cristo nos céus. Quem morreu já está reinando com Cristo nos céus e Satanás está preso? Exato. Então, o que ele age hoje é igual você vê
limitado. Olha, rapaz. Olha, gostei, viu? Sim. Olha, perfeito. Na aula que a gente tratar sobre o amilenismo, um dos pontos a gente vai encarar esse ponto. Porque você vai ter... Não, mas olha só. A gente vai se recordar, por exemplo, de um texto que nós já passamos em Lucas. Que o mais valente entrou na casa do valente. E ali é o quê? É Jesus. Ele amarrou o valente, o mais valente, né? E faz exatamente referência a isso. Ele está amarrado. Tem gente que está querendo amarrar, ele já está... Mas o meu questionamento é isso, porque então Tá. é igual o PCC mesmo, que comanda lá de dentro tem que estar preso. Mas Pedro falou outra coisa, Pedro diz que eles estão rugindo. Sim. Sim. Então é o comandado dele? Há uma atuação, né? Mas uma atuação restrita pelo poder de Deus, né? Por esse momento, na era que a igreja está vivendo, do avanço desse reino. E quando Jesus veio, isso fica muito claro, as hostes demoníacas se sujeitando a Jesus. Quando os demônios se deparam com Jesus, o Senhor com autoridade, chegou o rei, entendeu? E é exatamente essa imagem. E nós como igreja, nós vamos debaixo dessa autoridade que não é nossa. Todo poder e autoridade foi dada no céu. Vão e façam. E nós somos essas testemunhas. E nós vamos na autoridade de Cristo, anunciando por todos os lugares. E uma evidência desse reino, desse poder de Cristo sobre os demônios e sobre todas as coisas é expresso exatamente nas muitas evidências de Lucas da expulsão dos demônios, da autoridade de Cristo sobre essas hostes demoníacas. Então, Satanás está preso e esse restante? A gente vai chegar lá. Olha, a gente vai encarar lá quando a gente estudar só sobre o amilenismo, a gente vai encarar como é que vai ficar essa situação aí. Está amarrado, mas não está, né? Está amarrado, mas não está. Parece que não está. Tá bem? Não, eu sei. Não é isso mesmo, é porque eu estou traduzindo o pensamento, que no fundo é esse. Como é que é isso? Está amarrado, mas não está, né? A gente vai... já está acontecendo. Exatamente. Tá? Filipenses 1:23. Abre aí, por gentileza. Filipenses 1:23 e outra pessoa, Efésios 2:6. Olha só esse texto. Dá uma olhada nesse texto. O que diz? Mas estou cercado do apenas em desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Exatamente. E Efésios 2:6. Juntamente com ele, ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Exatamente. Então, essa primeira ressurreição, exatamente essa vida, esse reinado desses irmãos na presença de Cristo, reinando com ele. Tá bem? O desafio que o amilenismo enfrenta é interpretar o termo viveram em Apocalipse 24, que se refere a almas dos decapitados que vivem em reino, de maneira diferente no verso de número 5. Por quê? E aqui é um ponto que também nós iremos tratar com mais profundidade na próxima aula, mas é importante mencionar, qual é a dificuldade dessa corrente aqui? Uma delas é exatamente esses 2 versículos. Em que sentido? Como é que viveram
significa uma coisa e depois, no versículo posterior, pode significar outra. É esse o ponto de questão. Eu vou ler aqui, ó. Vi também mortos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles viveram. Aí o verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então é como se, num momento, a palavra viver significasse uma coisa e logo em seguida significasse outra. O amilenismo ele conclui que essa segunda vida será um evento catastrófico, resultará na ressurreição geral, destruição do mundo, julgamento final e o estado eterno. Reproduzindo, irmãos, essa corrente escatológica é a mais simples. Aí você vai dizer assim, pastor, essa é a mais simples? Irmãos, essa é a corrente escatológica mais simples. É a menos complexa. Por quê? Porque ela encara as coisas, não é uma volta, vem e volta de novo, não são vários, um julgamento, depois outro aqui. Não, ela é a mais, de fato, enxuta. A primeira vinda de Cristo, é chegado o reino, o valente é amarrado, então é inaugurado esse período de 1000 anos, que é o que nós estamos experimentando em nossos dias. E isso se concluirá na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ocorrerá o juízo final. Aqui, nos últimos momentos que vão anteceder, será a tribulação, a grande tribulação. Todos irão passar. No finalzinho aqui, o que está preso, ele vai ser solto por um breve momento de tempo. E é exatamente quando vai começar a grande tribulação. Entendeu? É, exatamente. Isso, é por aqui. Isso, se pudesse esquema. Isso. Exato, uma grande tribulação aqui. Satanás vai ser solto por um breve tempo, conforme Apocalipse 20. Então Jesus voltará. E depois que ele volta, paz eterna. Glória. Não tem vai, volta, não. É a glória, é a eternidade. Tá bom? Essa concepção aqui, irmãos, é a mais simples. Mas o que é importante de se dizer aqui, olha, é que no amilenismo há, entre aspas, um certo pessimismo. Em que sentido? É que embora o reino avance, os dias ficam maus até Jesus voltar. Pode. Exatamente. Na verdade, nós já estamos passando, e isso vai se intensificar ainda mais, até o último momento. E o que acontece? O arrebatamento, ele é exatamente uma descrição da volta de Cristo. Não existem 2 momentos da volta de Cristo, porque a depender da corrente escatológica, Jesus volta, mas não volta, ele só aparece ali e some, e depois ele volta de verdade, né? Então assim, esse arrebatamento... Exato, é isso. Exato, se encontrar nos ares, todos os eleitos. Haverá essa separação. Lembra das palavras de Jesus, os bodes das ovelhas, né? É exatamente essa separação. E aí, nessa separação, haverá o juízo de Deus.
E aqueles que estarão com Cristo reinarão com Cristo eternamente, e os que não são vão ser lançados no lago de fogo. Depois dessa segunda vida aí, tem o juízo. Eles acreditam que tem um juízo. É aqui, exato, é na volta de Cristo, tá bem? É na volta de Cristo. Como é que entende que vai subir se a Jerusalém vai descer? Sim, sim. É uma pergunta correta e válida, que exatamente expressa bem a nossa compreensão, né? Que, de fato, esse encontro com Jesus é esse encontro com Ele nos ares, mas não é esse arrebatamento no sentido de que eles subirão e desaparecerão, estarão em um outro lugar com Cristo, no caso no céu, né? Não é assim que nós entendemos, mas é de fato esse arrebatamento desse encontro com Cristo, e esse encontro com Cristo vai ser a inauguração dessa nova realidade, de novos céus e de nova terra, tá bem? Aí fica, e aí a gente desce? Sim, exato, é isso mesmo. Aquele pedaço do lago de fogo, então, nesse caso, é depois do juízo. Exato. Irmãos, é apenas o amilenismo. Pós-milenismo. Por isso que a gente vai tratar uma aula cada um. Pós-milenismo. Resumindo, o pós-milenismo se assemelha muito ao amilenismo. Tá bem? Por quê? Porque eles acreditam que o milênio é esse período que nós já estamos vivendo. Resumidamente, eles também pensam dessa maneira, só que eles acreditam em um milênio, de fato, que a grande questão é que a volta de Cristo se sucederá apenas após esse milênio, e esse milênio já está acontecendo. No entanto, eles têm uma visão mais, digamos assim, otimista das coisas, porque se o reino de Cristo já está entre nós, e se Satanás está amarrado, então a perspectiva é puramente otimista da realidade. A grande questão é que, quando nós nos deparamos com os acontecimentos dos nossos dias, a própria realidade, de alguma maneira, ela coopera contrário a essa posição, porque a gente não vê as coisas melhorando completamente, né? Pelo contrário, o que nós vemos há sim o reino de Cristo, ou não há? Nós acreditamos que sim, que há o reino de Cristo. No entanto, o império das trevas, ele continua atuando. A descendência da serpente continua fazendo oposição à descendência da mulher. Então, por isso que a visão amilenista, talvez ela seja mais consciente com relação a essa realidade de oposição e conflito. Os pós-milenistas, eles têm, não, pelo contrário, uma posição mais, de fato, otimista da realidade presente. Por isso a era futura dourada. Eles creem que o evangelho será amplamente difundido, e isso será eficaz, e que a igreja experimentará essa idade de ouro, da qual nós estamos experimentando. Essa corrente aqui, como eu disse a você, ela é difundida, muito difundida, mas ela deu uma declinada após as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque de fato, aparentemente parece que estava havendo um progresso na humanidade. A ciência estava se desenvolvendo, as pessoas estavam tendo uma maior longevidade, as pessoas estavam desfrutando de um conforto maior. Estava havendo um progresso. No entanto, a própria realidade, as circunstâncias, de alguma maneira nos mostram que não é bem assim o que tem se experimentado, né? O milênio, ele tem uma natureza espiritual também, é uma visão otimista, e ele já começou e vai chegar a uma perfeição terrena.
ele vai chegar a uma perfeição terrena. A consumação terrena será a cristianização e a conversão de todos os judeus eleitos de Deus. E o fim será marcado por um breve período de apostasia e um terrível conflito. Percebe como se aparenta muito com o amilenismo? Elas são bem parecidas, bem semelhantes mesmo. É a posição que encontra menos concordância entre os seus defensores. O pós-milenismo antigo defendia que esse progresso da igreja otimista, da realidade desse reino, se dá pela influência do Espírito Santo, e nas visões mais modernas e liberais dessa corrente escatológica, acredita que isso se dará por esforço humano e pelo processo natural de evolução. Então, basicamente é assim que eles compreendem. Traduzindo isso em gráfico, a primeira vinda de Cristo, uma visão otimista, o reino avança e tudo melhora até Jesus voltar. Então vai melhorando até Jesus voltar. E o milênio chega à sua perfeição terrena. E então, após um breve momento de tribulação, de conflito, Jesus volta definitivamente. Essa é uma segunda concepção. A permanência de Jesus aqui, em 2 pontos. Porque quando ela não quer chegar à perfeição, depois Jesus voltar literalmente, isso aí. Ele só volta mesmo aqui, tá? Ele não volta, não tem não. A sua volta é aqui mesmo, é após desse reinado. Sim, muitos. E a gente vai aprofundar, e a gente vai perceber que há muitas coerências. O que acontece no pós-milenista? Ele vai interpretar, ele vai ter uma visão mais preterista, até tendem a uma visão mais preterista, mais do passado, das profecias. Então eles fazem a leitura de certos textos como de fato todos já meio que cumpridos ali nos anos 70, com a destruição de Jerusalém. Eles vão de alguma maneira trazer para trás como já cumpridas muitas das profecias. Por isso que já essa visão mais otimista de um progresso do reino. Eu concordo. Essa é uma visão liberal. Não existe melhora, por mais que tenha um otimismo muito grande, a gente vê que as coisas não estão melhorando. A gente sabe que não depende do esforço humano, nada, mas se cumprir com a palavra de Deus, pela graça. É isso mesmo. Mas a gente vai analisar e vai entender por que essas pessoas acreditam dessa maneira e vai entender se há consistência ou não. Obviamente que a gente vai julgar isso pelas escrituras, né? Mas é assim que se entende, tá bom? Os pós-milenistas. Pré-milenismo histórico, milênio literal. E aqui está a diferença. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que os irmãos, por gentileza, deixa eu avançar lá para o final por conta da hora, tá? O pré-milenismo histórico, essa visão aqui, ela é uma visão que, primeiro, entende que esse reino é literal, então você já vai entender que essa é uma leitura, uma hermenêutica que é aplicada, de fato, da literalidade. Então, se, por exemplo, Apocalipse 19, aí você pode dar uma olhadinha bem breve aqui na sua Bíblia. Se Apocalipse 19, aqui nos versos finais, está falando da volta de Cristo, de uma possível volta de Cristo, então, Apocalipse 20, que fala do milênio, é posterior cronologicamente. Então ele faz uma leitura de fato sequencial das Escrituras, e encara esse período milenar como algo pré, né?
pré-milênio. Então o que vai acontecer aqui? Vem a primeira vinda de Cristo, o reino avança, mas ainda não é o milênio, a igreja vai passar pela tribulação, também acredita dessa maneira, a igreja vai passar aliás, todas acreditam, tá bem? A única que não acredita são os dispensacionalistas, e alguns, a igreja vai passar pela grande tribulação, só que a segunda vinda de Cristo se dá aqui, olha, antes do milênio. Antes do milênio nós temos a segunda vinda de Cristo, e aí nós temos um milênio literal, Jesus reinando aqui na terra, tá bem? E somente aqui após vai haver o juízo final. Também é um entendimento mais pessimista da história da humanidade. A igreja testemunhará a apostasia, o homem do pecado e a grande tribulação. E por fim, o pré-milenismo dispensacionalista. Se você achou isso complicado, tudo isso até aqui complicado, esse aqui é o mais complicado ainda, tá bem? Eu vou só avançar e de fato botar ali para o quadro, irmãos. Olha só, em resumo aqui do quadro, você tem a primeira vinda de Jesus, você vai ter o arrebatamento, o encontro com Jesus nos ares, daqueles crentes, haverá aqui em cima as bodas do Cordeiro, com a igreja, vai ter aqui o período de tribulação, e aqui você vai ter pelo menos 3 correntes aqui do pré-milenismo dispensacionalista. Você vai ter os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os mesotribulacionistas, que é o quê? É que esse arrebatamento aqui vai acontecer ou antes da tribulação, ou nos 3 anos e meio, ou depois dos 7 anos, né? E aí você vai ter esse período. Enfim, você vai ter aqui uma distinção, tá bom? Mas fato que em termos gerais você tem um arrebatamento, o período da grande tribulação, vai haver aqui a possibilidade de conversões durante esse período, e para que se cumpra algumas promessas, segundo essa concepção teológica, das promessas a Israel, e aqui há uma distinção de igreja a Israel, por conta dessa concepção vai haver um milênio literal, né, das pessoas, dos judeus reinando aqui na terra, herdando juntamente com Cristo, e depois de tudo isso, você vai ter o juízo final. Colocando isso num quadro, vamos lá, para a gente finalizar a aula mesmo. Natureza do milênio, ou é simbólico ou é literal. Como é que os amilenistas e os pós-milenistas acreditam? É simbólico. Só que amilenistas acreditam que esse período simbólico é um período que representa um período perfeito e completo. Os pós-milenistas vão entender isso como uma ideia de uma visão otimista, um período de ouro. O pré-milenista histórico e o pré-milenista dispensacionalistas vão entender que esse milênio ele é literal, de fato, literalmente 1000 anos, em um reinado terreno. Amilenistas, quando é o início do milênio? Inicia na primeira vinda de Cristo. Pós-milenista, também na primeira vinda de Cristo. Pré-milenista histórico, após a segunda vinda. E o pré-milenista dispensacionalista, após a revelação, a segunda fase da parousia, tá bem? A segunda vinda, quando é que vai ser a segunda vinda? Amilenista, no fim da era da igreja. Jesus só vai voltar definitivamente no fim da era da igreja. Pós-milenista, no fim do milênio. Pré-milenista histórico, antes do milênio. E aqui, o dispensacionalista, uma dupla vinda. Uma primeira vinda parousia, que é apenas o arrebatamento, só que vai ter uma outra vinda que
a definitiva, que é a do juízo final, tá bem? A milenista, quanto à primeira ressurreição, ela é espiritual. Pós-milenista também igualmente, reinando as almas nos céus. O pré-milenista histórico, ela é física, exclusiva dos crentes para reinar na terra. E pré-milenismo dispensacionalista, ela é dividida em vários momentos: física, arrebatamento e tribulação. Então aqui não faz distinção de igreja Israel, e aqui há uma divisão de igreja Israel, tá bom? Aqui são os crentes, todos os crentes, e aqui há essa distinção. Qual é o foco principal do amilenismo? O reino de Cristo é espiritual e eterno. Pós-milenista, otimismo quanto à cristianização do mundo. Pré-milenismo histórico, uma leitura linear e literal de Apocalipse. E o dispensacionalista, a restauração de Israel e o literalismo. Então tudo tem a ver com a maneira como nós fazemos a leitura do texto bíblico. É literal ou é figurativo? Apocalipse. A depender da maneira como você vai encarar esse texto, você vai encarar não apenas o milênio, mas as outras coisas de maneira literal ou figurativa. Tá bem? Irmãos, é apenas uma aula inaugural, para lhe mostrar é só o aquecimento. Então entenda assim, é difícil para você? Também é difícil para a gente. Tá bem? E aí nós vamos em partes. Na próxima aula, só amilenismo. Então antes de, talvez assim, até uma coisa para a gente ficar como que na tentativa de avançar mesmo. É uma aula, a gente vai entender o amilenismo. Próxima aula, vamos entender o que é o amilenismo? Aí na outra, vamos entender o que é o pós-milenismo e tentar separar cada uma, para depois, futuramente, a gente sim considerar todas e se posicionar, tá bem? Se quiserem bater a foto, podem bater. Tá bem? Vamos orar. Um encorajamento, não falte. Não falte. Venha para as aulas da EBD e venha para o culto também. Sim. Sim, meus irmãos, olha, eu imagino, né, como está o seu pensamento, né? Imagino que eu não conheço o seu coração, mas olha só, vamos caminhar juntos e devagar, bora devagarzinho, tá bem? Vamos devagar e com calma, todos nós como igreja, os pastores também, a gente está nesse esforço, irmãos, são os pastores, e junto à igreja, qual é o nosso alvo? É buscar, é entender a verdade, tá bem? Então a gente vai corrente por corrente, bem devagar e sem pressa, porque ninguém está correndo aqui uma maratona, tá bem? Então a gente vai, próxima aula, se Deus quiser, amilenismo. Então venha, amilenismo, aula por aula, tá bem? Esse momento é só para lhe dar o susto, tá aí, ó, é tudo, tá aí tudo. Mas lembra o que é mais importante? Aquilo que é essencial, para que você não fique desesperado, é aquilo que você não pode deixar de lado, o que é essencial. Se você acha que é antes, que é depois, se é uma vez, sobe, desce, enfim, irmãos, uma coisa que a gente não pode negar: Jesus vai voltar, todos ressuscitarão, haverá um julgamento, Satanás será definitivamente derrotado. Então são aquelas verdades essenciais, tá bom? E tenhamos humildade. O irmão ali é amilenista, o outro é não sei o que lá. Irmãos, entendamos que cada concepção, ela tem as suas peculiaridades, e olha os homens de Deus que nós vimos ali ao longo da história. Então a gente precisa entender isso, mas o propósito também é que, ao ser confrontado com cada uma das correntes, a gente vai ver as inconsistências delas,
Aí você vai ter que pensar, e agora? Isso aqui não bate, isso aqui tá estranho. E aí você vai precisar, diante de Deus, talvez, dizer assim, eu era, agora eu não sou mais, tá bom? Isso. Pronto, olha, as novelas da Record, o Deixados para Trás, rapaz, eu assistia tudo. Peças, eu já fazia peças, que aqui na igreja tinha os teatros, tinha uma peça que os irmãos ficavam de cabelo em pé, porque de repente, cadê minha mãe, cadê minha mãe? E a gente encenava isso e o desespero. E rapaz, os jovens chegam a ficar, meu amigo, eu vou voltar para a igreja. Mas vamos orar, tá bem? Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Te pedimos, ó Espírito Santo, abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade de meditar nesse assunto. Nos dá uma disposição santa de encarar, Senhor. Humildade diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender. De fato, nos falta sabedoria, ó Deus. Ajuda a começar em mim, a começar nos pastores. Nos dá, Senhor, a condição necessária para transmitirmos o teu povo, a tua vontade e a tua palavra, ó Deus. Abençoa cada um dos meus irmãos, que o Senhor aquiete o nosso coração, com a firme certeza e esperança, o Senhor voltará, e é isso que nós desejamos. Volta, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. Nós oramos em teu nome, em nome de Cristo Jesus, amém. Que Deus abençoe, irmãos.